Olá, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o aumento de apetite, o ganho de peso e a obesidade no transtorno bipolar. É um fato muito relevante na prática clínica as queixas dos pacientes relacionadas ao aumento de apetite e ganho de peso ao longo do tratamento. Um ponto muito importante para a gente iniciar essa discussão é lembrar que a doença bipolar é uma doença sistêmica, ou seja, não é uma doença exclusiva do sistema nervoso central do cérebro. Hoje em dia está muito claro que o transtorno bipolar é uma doença inflamatória e que pode apresentar repercussão no organismo como um todo, desde órgãos como o coração, os músculos com aspectos relacionados à resistência muscular, doenças endocrinológicas, como por exemplo o hipotireoidismo, doenças autoimunes, doenças relacionadas a aspectos dolorosos, como a fibromialgia, doenças como síndrome do intestino irritável, asma, doenças associadas a aspectos cardiovasculares, como hipertensão e acidente vascular cerebral, e também doenças associadas à pele, né, vitiligo e outros transtornos cutâneos. Então, o transtorno bipolar é uma doença sistêmica e que pode afetar o metabolismo dos indivíduos e se associar à relação de obesidade ao longo da doença. Então, é muito comum alguns portadores, não todos, de transtorno bipolar, poderem apresentar ganho de peso progressivo à medida em que o transtorno evolui, e isso estaria exclusivamente relacionado à própria doença bipolar e não teria uma relação direta com sintomas e nem com o uso de medicamentos. E o que fazer diante disso? Né? O que fazer seria adotar medidas não farmacológicas inicialmente para combater esse aumento de peso na doença e também algumas medidas farmacológicas. Outro aspecto relacionado ao ganho de peso no transtorno bipolar são a presença de sintomas levando ao aumento de comportamento alimentar. Então, existe o comportamento alimentar aumentado associado à ansiedade, então o indivíduo que tem de fato um estado de humor, um afeto negativo, uma sensação de desconforto, uma sensação de mal-estar, uma sensação de tensão, hipervigilância, de que medo de que as coisas não vão dar certo no futuro, e que daí utilizam claramente o comportamento de comer para aliviar essa sensação de mal-estar. Isso seria a ansiedade levando ao aumento de apetite e ganho de peso. Muitos pacientes dizem que tem aumento de comportamento alimentar por ansiedade, mas na verdade a maioria, na verdade, deles não é por ansiedade. Esse que eu relatei é um aumento de apetite relacionado à ansiedade, mas a maior parte dos pacientes com transtorno bipolar, o aumento de comportamento alimentar é por aumento de impulsividade. Então o indivíduo, ele não tem essa sensação necessária de afeto negativo que leva ao comportamento alimentar, mas ele tem um comportamento de falta de freio quando vai comer, tá? Então ele vai ter um comportamento alimentar habitual, que deveria ser médio, mínimo médio, e ele acaba tendo uma perda de freio e ingere uma grande quantidade de comida sem conseguir, sem entender muitas vezes porque está ingerindo, né? Então seria um aumento de impulsividade, que o ponto extremo seria a compulsão alimentar. E por último, é importante lembrar sim que alguns fármacos utilizados no transtorno bipolar podem aumentar o apetite. E como a gente diferenciar se o aumento de apetite é por sintoma ou se é pelo fármaco, né? Normalmente esse quadro que eu descrevi anteriormente, de um indivíduo ter aumento de impulsividade, quando é sintoma, ele normalmente acontece no período da tarde para a noite, porque a doença bipolar ela tem uma certa ritmicidade ao longo do dia e parece que os sintomas eles se intensificam nessa transição da tarde para a noite ou de noite em alguns pacientes. Quando é por efeito colateral, é importante lembrar que o fármaco circula no organismo o dia inteiro. Então,
esse aumento de apetite ele vai acontecer o dia inteiro e de fato o que o paciente descreve é um aumento de fome, né? Um aumento de necessidade de se alimentar o dia inteiro. Existem alguns fármacos que estão muito associados ao aumento de apetite, como olanzapina e mirtazapina, e clorpromazina e clozapina são os 4 fármacos que são os campeões no aumento de apetite enquanto efeito colateral. E alguns outros fármacos vão depender muito da dose, né? Por exemplo, quetiapina vai depender muito da dose para haver esse aumento de apetite. Doses menores têm maior impacto no aumento de apetite do que doses maiores. A maior parte dos estabilizadores utilizados no transtorno bipolar, lítio, divalproato de sódio, carbamazepina, risperidona, não apresentam grandes impactos no aumento de apetite sob o ponto de vista farmacológico. E aí o que vai acontecer é que muitas vezes o paciente lê na internet essa associação e vai atribuir o aumento de apetite sempre àqueles fármacos que estão sendo utilizados, quando na verdade muitas vezes são outros fatores, ou associados à própria doença, levando ao ganho de peso, ou fatores associados a sintomas que estão presentes e que precisam ser melhor controlados. Então é bastante importante conhecer esses aspectos para saber de fato, né, quais são, o que está acontecendo. E é relevante lembrar que alguns fármacos eles não possuem efeito nenhum sobre o apetite. Né? Então, por exemplo, aripiprazol, ziprasidona, lamotrigina e lurazidona, nos estudos de aprovação, eles não se diferenciaram do grupo que recebeu placebo, pílulas falsas, em relação ao aumento de apetite e ao ganho de peso. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre o aumento de apetite, o ganho de peso e a obesidade no transtorno bipolar e como identificar quais são as verdadeiras causas que estão levando a esse comportamento alimentar aumentado.